Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Carlos Vieira, sou a pessoa responsável pelo Lumen aqui em Portugal. Somos nós, o Minitel é o distribuidor do Lumen a nível nacional. E eu hoje vou falar um bocadinho, é um tema muito breve, não me vou alongar muito no tema, mas vou falar um bocadinho sobre as renderizações interiores e aquilo que eu penso sobre a parte de renderização interior do Lumen. Um, Antes de mais, o Lumen 11 vai estar em breve disponível. Portanto, se vocês têm alguma versão nova, por exemplo, têm um desconto associado para adquirir, para fazer o upgrade para a versão 11, poderão sempre entrar em contato para o nosso e-mail, creative.minitel.pt, que nós poderemos dar alguma ajuda nesse sentido. Ora bem, o que é que eu queria falar um bocadinho sobre o Lumen e sobre aquilo que eu vou vendo na internet, sobre, não só em Portugal, mas a nível mundial, de muitas pessoas a questionarem qual o tipo de renderização que é possível obter a nível de renderização interior. Toda a gente diz que o Lumen é muito bom para renderização exterior, para renderização interior fica um bocadinho aquém. Eu, por acaso, não concordo muito com essa situação, porque acho que o Lumen tem uma qualidade bastante alta a nível de renderização interior. Agora, o que é que acontece com este tipo de situação? A renderização interior, tanto como a renderização exterior, não depende só da qualidade do motor de renderização. Okay? Pode ser Lumen, pode ser Corona, pode ser V-Ray, whatever, o programa que vocês utilizem para renderização. A questão aqui é que o programa de renderização é apenas uma parte do trabalho que vocês vão obter. Se não tiverem um modelo com algum detalhe e com portanto, algumas situações que se encontram na vida real, como por exemplo juntas, afastamento, peças que não estão bem encontradas, os vincos, por exemplo, das paredes, as esquinas das paredes não são 90 graus, tem sempre alguma deformação, algum arredondamento. E isso são tudo detalhes que vão melhorar em muito a vossa renderização interior. Uma outra situação é também as pessoas perguntarem frequentemente se podemos passar, no caso do Lumen, se conseguimos passar os settings de pessoa para pessoa. É assim, a minha opinião, é possível passar os settings de pessoa para pessoa e as pessoas reutilizarem os settings. Quando eu digo settings, digo o conjunto de efeitos que se utiliza para fazer renderização. Agora, tudo depende muito de tudo o resto que está envolvido na renderização interior. De onde é que vem a fonte de luz, se é uma luz natural, qual é a posição do sol, qual é a posição da janela, das aberturas dentro do espaço, quais são os materiais que vão ser aplicados, tudo isso vai influenciar muito os settings que nós vamos utilizar. Portanto, um setting para mim pode ser um setting completamente diferente para um projeto feito por vocês. Portanto, o que eu aconselho sempre é prática. Testarem, fazerem renders atrás de renders e mais um render e fazem um teste e mudam um setting e fazem um render. E é isso que eu vou mostrar um bocadinho aqui neste processo de renderização que eu vou fazer desta cena. Portanto, eu vou disponibilizar aqui o meu ecrã para vocês visualizarem. Vou fazer o share screen. E o que temos aqui, no fundo, é uma visualização de um modelo SketchUp. Portanto, uma coisa relativamente simples. Tem aqui alguns objetos que eu fui adicionando, umas toalhas, a porta, o tapete, alguns objetos, etc. Nada de mais. Tem algum detalhe, tem aqui algumas juntas que foram adicionadas nos materiais, para haver aqui uma distinção de um elemento ou do outro. E depois daqui, o que é que eu normalmente faço? Ou gravo, chego a SKP e abro diretamente no Lumen, que é um processo normal, ou então faço o Live Sync. Vou fazer o Live Sync, porque acho que é um dos processos mais otimizados. Por norma também desligo logo a seguir a câmera, que é para não estar a interferir com o meu modelo quando tenho que pedir para o Lumen. Esqueci-me de abrir uma cena. Uma das situações que eu faço também sempre e aconselho é o seguinte. Quando vocês fazem renderizações interiores, o que eu costumo aconselhar é utilizarem um ambiente todo em branco. Porquê? Porque se utilizarem um ambiente em relva, vai haver reflexões da tonalidade da relva que vão entrar dentro do vosso ambiente. E isso vai fazer com que todo o vosso ambiente sofra aqui alguma colorização esverdeada. Não é este o caso, isto é o caso da seleção.
que vai deformar e vai-vos tornar mais difícil obter o resultado que vocês pretendem. Portanto, nós já temos aqui um modelo importado do SketchUp, já está dentro do Lumen. Agora, o que é que eu costumo fazer logo à partida? Costumo definir qual é a posição da câmara. E ao definir a posição da câmara, vou só aproximar aqui um bocadinho mais o microfone, que acho que estão a ouvir mal. Ao posicionar a câmara no modo fotografia, eu aqui não vou ensinar o básico, vou só ensinar a parte dos settings e de renderização interior. Não vou ensinar como é que se movimenta dentro do Lumen. Vou fazer aqui o posicionamento da câmara. Um dos truques, e algo que eu refiro sempre às pessoas, é que utilizem sempre um ângulo focal sempre superior a 18 mm. Normalmente queremos numa renderização mostrar tudo, baixamos para 14 mm, 15 mm. Por norma, eu diria 70% das renderizações que eu vejo a nível mundial, as câmaras são sempre a 14, 15 mm. O que deforma imenso a imagem e perde muito a vossa ideia de projeto. Portanto, o que é que eu aconselho? Andarem sempre na casa entre os 18 e 24 milímetros em renderizações interiores para conseguirem mostrar efetivamente aquilo que pretendem. Posicionar a câmera. Okay. Eu quero mais ou menos assim. Estamos aqui com um problema no microfone. Quero posicionar mais assim a câmera. Ok? E agora, um dos efeitos que eu normalmente utilizo sempre, porque por causa de publicar imagens ou no Instagram ou no Facebook, é utilizar aqui já uma moldura, que essa moldura vai-me já definir aqui algum enquadramento da imagem. Portanto, eu costumo começar sempre por adicionar aqui um efeito. O efeito que eu adiciono é o efeito de artístico, um overlay de imagem, e no overlay da imagem eu vou escolher aqui um overlay do Instagram. Portanto, isto é um PNG. É um PNG que tem aqui uma moldura a preto que vai definir o formato 1 por 1, que é o formato preferencial no Instagram. E a partir daqui vou fazer aqui algumas reposicionamento do meu modelo. Portanto, com Space clico nas setas para reposicionar o meu projeto. Baixo ligeiramente a câmera, 20 mm mais ou menos. Ok. Menos um bocadinho. Ok, parece-me bem. Vou gravar a imagem e a partir daqui vou adicionar os meus settings. Uma das coisas que eu costumo fazer é escolher um dos settings customizados, dos que já existem, por exemplo, de um destes. Normalmente eu utilizo, quando não quero utilizar a luz solar e incidir diretamente dentro do espaço, ver mesmo o sol incidir, mas quero assim uma cena mais final, mais inverno, sem luz direta, normalmente utilizo o Overcast. Eu vou fazer os dois exemplos. No Overcast vou fazer um primeiro teste para ver como é que a sombra está a correr e para isso nas versões 10 do Lumen eu posso carregar no centro do ecrã e automaticamente vai fazer um preview muito rápido de como é que a renderização vai ficar e a partir daqui vou mexer em alguns destes settings que estão aqui do lado esquerdo. Portanto, eu vou começar aqui pelo Real Sky. O Real Sky eu vou alterar o céu para um outro céu. Normalmente utilizo este, porque tem o sol um bocadinho mais elevado, tem mais luz, tem mais incidência de luz. Este terceiro já projeta mesmo a sombra dentro do compartimento, não é isso que eu pretendo. Portanto, eu utilizo este, o Overcast 2. Vou alterar ligeiramente a posição do céu. E se eu clicar novamente, eu vou ver que já existe aqui uma ligeira sombra dentro do espaço que me vai permitir, mediante a posição do céu, no fundo. Não mexo para já no brilho, não mexo no brilho geral do HDRI e vou começar a mexer nos outros settings. O fog, eu normalmente costumo mexer no fog, não agora, mas eu vou-vos explicar porquê. O que é que o fog é? O fog é nevoeiro. Não é preciso explicar isto. Mas o efeito de fog dentro do Lumen provoca uma situação bastante interessante. Que é o seguinte, não sei se estão habituados a trabalhar com outras soluções de renderização ou não, se é a primeira vez, mas o fog dentro do Lumen funciona como um dome. Portanto,
uma semi-esfera que está posicionada por cima de vocês. Portanto, é como se fosse aqui no Porto, o pavilhão Rosa Mota, ou Palácio Cristal, pronto, que temos uma cúpula à nossa volta e que podemos aumentar ou diminuir a densidade dessa cúpula e o brilho que ela exerce. Portanto, no fundo, o que é que estamos a fazer? Estamos a criar uma cúpula de luminosidade. E isto vai influenciar bastante a vossa cena. Eu aumentei aqui o brilho desta cúpula e reparem como toda a cena ficou bastante mais iluminada. Eu prefiro utilizar o fog a utilizar os efeitos de brilho que o Lumen tem. Portanto, eu vou baixar isto. Portanto, para já eu não quero fazer nenhuma alteração, porque ainda não tenho materiais, ainda não tenho uma série de situações que quero ver efetivamente. Sharpen vai tornar um bocadinho as texturas mais realçadas e vai remover alguma da desfocagem que possa acontecer nos elementos. Eu normalmente ponho uma intensidade bastante baixa, entre aqui o 0.1 ou 0.2 mais ou menos, não mais do que isso, porque depois vai tornar muito, portanto, aqui, vocês desse lado não conseguem ver, mas aqui nota-se muito o granulado da imagem e eu não quero que isso aconteça. Exposição é a exposição solar, portanto, se temos mais ou menos exposição solar, normalmente eu não mexo neste efeito, deixo sempre 0,5, só mesmo em último recurso é que mexo na exposição. Portanto, vamos clicar duas vezes no undo para reverter a exposição. Correção de cor, aqui posso sempre mudar para tonalidades mais frias ou mais quentes. Vou deixar aqui uma tonalidade um bocadinho mais quente, portanto 0.4. O brilho, novamente, tento não mexer no brilho numa primeira fase. Vou mexer aqui um bocadinho no contraste, na saturação, mas depois vou ajustar novamente mediante os materiais que vou aplicar aqui no Lumen. Reflexão, para já não vou aplicar reflexão. Hyperlight, portanto, que é a quantidade de luz que é refletida pelos materiais nos materiais adjacentes. Para renderizações interiores eu normalmente uso valores entre 40% a 50%. Não é preciso ser exatamente 50% ou 45.5%, portanto são valores aproximados. O Skylight, mexo definitivamente, é uma das ferramentas ou dos efeitos que mais utilizo para renderizações interiores. O que é que me vai fazer? Vai-me aumentar o brilho que o HDRI do céu contém para dentro do espaço. Eu vou fazer só aqui um pequeno preview sem mexer neste setting do Skylight. Vemos aqui que ao mexer no Hyperlight vemos já este efeito do cor-de-rosa aqui desta textura a refletir-se nas paredes. Eu até vou voltar atrás para vocês verem. Portanto, com 49% temos aqui esta tonalidade rosa a surgir aqui nesta parede. Eu vou aumentar para 100%, exagerar completamente. E já vem o rosa a entrar aqui dentro do edifício. E se eu passar para 4%, praticamente que a tonalidade não se espalha. Okay? Portanto, no fundo, é o que esta ferramenta faz e aqui, assim, com estas cores, consegue-se ver perfeitamente o que é a finalidade dela. O Skylight, novamente, eu vou aumentar aqui para o brilho no máximo, portanto eu trabalho sempre com valores para renderização interior entre 1.8 a 2. Eu vou pôr aqui 2. E aqui vocês conseguem ver como o sol já começa a entrar mais dentro do nosso espaço. Depois a qualidade, portanto se eu quero que exista a reflexão solar nos planos ou nas projeções, eu vou ativar e aconselho sempre a utilizarem ou o High ou o Ultra. Atenção que a qualidade de renderização vai aumentar mediante estes settings, mas também o tempo de processamento da imagem vai aumentar consideravelmente. Portanto, para renderizações, para testes, utilizem um valor baixo, depois para renderizações finais, utilizem um valor alto. Eu vou utilizar o alto por defeito. Okay? Vamos voltar atrás. A sombra. Sombra também é algo que eu acho que as pessoas descuram um bocadinho. É preciso terem atenção aos settings que existem aqui dentro. A colorização, portanto, vai também mexer um bocadinho se queremos tons mais quentes ou não tão quentes da sombra. O brilho da sombra. Eu normalmente costumo reduzir sempre o brilho da sombra para acentuar o contraste da imagem. Se há uma renderização interior ou exterior, isto também influencia bastante o nível de sombra que vamos ter.
e os Omnishadows. Os Omnishadows são as sombras que são projetadas nos cantos do edifício e que podem estar muito escuras. Eu vou aqui aumentar para vocês verem. Temos aqui uma sombra muito carregada, exageradamente carregada. Atenção que o efeito de Hyperlight e Skylight também mexe com o efeito Omnishadow, portanto são todos interligados. Se nós mexemos num, o outro efeito que nós aplicamos vai influenciar o seu comportamento. Eu vou passar isto para um Omnishadow à volta do 0.2, mais ou menos o valor que eu costumo utilizar para renderizações interiores. Correção das sombras não mexo. Tipo de sombra normalmente deixo como Soft Shadows, normal, porque se eu passar para Sharp ou Ultra Sharp, utilizo apenas para renderização quando tenho luz, portanto luz de lâmpada e não luz natural. Para luz natural utilizo sempre normal e o Soft Shadow, portanto, que realmente acontece. Estes são alguns dos settings ou efeitos que eu normalmente utilizo. Vejo muita gente que quer fazer um render interior e tira uma fotografia, vai ao Custom Setting, render interior e chuta o render. Fica com alguma qualidade, mas não conseguem tirar realmente todo o partido da renderização. Okay? Vamos continuar aqui. Vamos agora passar para a parte dos materiais. Na parte dos materiais, eu vou reaproveitar alguns materiais que são materiais que vieram efetivamente já do SketchUp. Conseguem ver aqui alguns materiais que já estão aplicados, portanto eu vou reutilizá-los. Outros materiais eu vou aplicar os materiais do Lumen, que são materiais que têm resoluções de 2K, 3K, os mais recentes, e os materiais mais antigos mesmo assim são 1K, mas têm a vantagem de ser todos materiais seamless. Portanto, são materiais seamless, portanto, são materiais que não se vê junta do material, não se vê repetição. No entanto, com materiais de 1K pode acontecer que em panos de parede muito grandes se comece a ver a repetição da peça. Portanto, é preciso terem também atenção à qualidade das texturas que vocês utilizam. Existem vários sites com texturas que vocês podem subscrever. Eu tenho algumas subscrições de alguns sites. O Lumen tem uma quantidade muito grande de biblioteca com bastante qualidade. No entanto, há sempre alguns materiais que nós não temos e que vamos ter que recorrer a outras fontes. Portanto, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou começar a utilizar alguns materiais, a aplicar alguns materiais. Está aqui um bocadinho para a frente. Portanto, este material aqui, eu vou utilizar um material indoor do Lumen de pedra. Portanto, pode ser aqui esta pedra. Um dos settings que eu normalmente utilizo, apesar desta pedra já ter aqui um rebordo, mas um dos settings que eu utilizo normalmente em quase todos os materiais é na parte de envelhecimento, aumentar as edges do material. O que é que me vai fazer as edges do material? Vai-me fazer este efeito de material arredondado. Isto vai-me fazer o seguinte, vai-me simplificar a parte de modelação. Portanto, eu na parte de modelação não tenho que ter a preocupação de estar a modelar o arredondamento, por exemplo, das esquinas das paredes. Posso fazer depois isso com os edges do próprio material. Isto é um efeito, não é efetivamente um arredondamento, mas é um efeito que a uma distância média-longa provoca algum impacto e que se nota, mas se aproximarmos ao objeto vemos que é um efeito e não é a própria modelação. Okay? Portanto, aqui eu vou escolher um metal cromado. Metal cromado, por norma, eu já tenho aqui um metal cromado gravado, mas podem utilizar o material standard, por exemplo. O material standard, podem escolher aqui uma cor num tom acinzentado, mais ou menos aqui até 0,3, 0,4, dependendo também, 0,3, 0,4, dependendo também da cor que vocês utilizam. Brilho entre 1,3 mais ou menos, refletividade 2 e muito rapidamente conseguem obter já um tom de cromado. Eu vou adicionar, entretanto, aqui um mapa de reflexão, portanto uma esfera de reflexão. Essa esfera de reflexão o que é que me vai fazer? Vai-me obrigar a que, em modo de trabalho, todas as reflexões dos materiais que eu estou a utilizar sejam visualizadas já em modo de trabalho. Portanto, aqui temos aqui um material de uma forma um bocadinho esquemática, porque estamos na qualidade máxima, mas se eu for adicionar nas utilities, colocar uma esfera de reflexão, control reflexão, vou colocar aqui no centro do compartimento, okay? Conseguimos já ver a reflexão dos materiais aplicados em modo ambiente, portanto em modo de trabalho. Vai nos ajudar efetivamente a controlar os nossos materiais. Portanto, como podem ver aqui, do material standard
com apenas aqui alguns ajustes no brilho. Portanto, se eu baixar um bocadinho aqui ao brilho, vou ter aqui o efeito mais de aço escovado. Portanto, vou manter aqui entre 1.2 e 1.3. Refletividade menos um bocadinho, 1.9. Não quero que seja completamente espelho. Relevo posso retirar. Escala do mapa também. Depois é brincar um bocadinho aqui também com a colorização de forma que nós queremos. Portanto, aqui vou adicionar o material standard na mesma. Brilho, refletividade menor, menor brilho, a cor branca. Okay. O material do móvel, eu vou dizendo mesmo que é um standard, portanto ele vai reaproveitar o material que vem importado do SketchUp, é um material standard. Já temos aqui o Color Map que foi adicionado e eu vou adicionar o Normal Map. Portanto, Normal Map neste momento não é nenhum. Portanto, se eu apagar, o Lumen tem uma pequena ferramenta que me vai criar um Normal Map a partir do Color Map. Não é a ferramenta ideal para o fazer, já nos ajuda no processo, mas o que eu aconselho é que quando vão descarregar um material, uma textura de algum fabricante ou de alguma página, retirem o Normal Map e utilizem o Normal Map desse mesmo fabricante. O Lumen tem esta pequena ferramenta que permite criar um Normal Map da imagem da textura, né, e que este Normal Map vos vai dar a profundidade, o bump do material. Vou baixar um bocadinho, manter aqui o brilho, a refletividade posso baixar, o relevo, vou aumentar o relevo, depois posso inverter o mapa do relevo, a direção do mapa. Portanto, se eu quero que a junta fique para fora ou para dentro. E aqui consigo reverter o normal map. E este material eu vou dizer que é um material metálico. Vou acelerar aqui um bocadinho o processo. Portanto, outdoor, material metálico. Pode ser este. Mais uma vez, na parte de envelhecimento, aumentar um bocadinho aqui as edges. Aumentar também um bocadinho ao envelhecimento do material e vou aplicar aqui o efeito de ferro. Algo que eu aconselho sempre a fazerem, portanto, eu faço isto porque já estou habituado a trabalhar com o Lumen há alguns anos, mas o que eu aconselho a fazerem é fazerem testes. Utilizem, não tenham medo de utilizar, percam tempo a experimentar e a fazer renderizações dos materiais, porque isso vai ser importante para a qualidade que vocês vão ter. O que eu costumo dizer, e é o velho ditado que todos nós conhecemos, que é dar a cana, ensinar a pescar e não dar o peixe. Portanto, tentem, façam testes, utilizem, percam bastante tempo a fazer aqui alguns testes de renderização, que vão ver que a vossa qualidade de renderização vai melhorar consideravelmente. Portanto, eu aqui estou a fazer aqui um tapete, vou utilizar o material do tapete. Aqui madeira envelhecida, pode ser esta aqui, mesma situação. Chegar aqui, dar-lhe um bocadinho de envelhecimento, baixar aqui um bocadinho ao brilho e à refletividade. Portanto, todos os materiais que estavam com material metálico ficaram já aplicados. Este material, eu vou dizer que é um material indoor, um tecido. Pode ser, por exemplo, este tecido aqui. Vou mudar a cor para uma tonalidade branca. Vou baixar o brilho, vou baixar a refletividade, porque é um tecido, não faz muito sentido. Vou copiar o material e aplicar neste material aqui ao lado, colar, e vou só alterar a cor para uma tonalidade mais escura. Este material vai ser, por exemplo, já gravei aqui alguns materiais, vai ser este material outdoor. E agora um truque que eu gostaria também de vos apresentar, que vos vai melhorar também a parte de renderização. Eu vou aplicar aqui um material cerâmico, não vou utilizar nenhum dos que o Lumen tem. Vou utilizar um material customizado. Portanto, vou escolher o meu Color Map. Portanto, vou à minha pasta, texturas. Algumas texturas que eu fui descarregando. Portanto, botão, 39. E temos aqui a nossa textura, a textura que nós vamos escolher. Portanto, eu vou abrir esta textura. Vou aumentar aqui a escala da textura, conseguimos ver. E o que é que acontece aqui? Vou aproveitar também e adicionar. Eu adicionei a textura, ele automaticamente adicionou-me o Color Map, foi ele que o criou. Eu vou escolher mesmo o meu próprio Color Map, abrir, e vou escolher o meu
mapa de displacement, portanto, mapa de deslocamento da imagem. E agora aqui algo importante que eu gostaria também de referir, que eu já vi aqui algumas dúvidas na internet e assim também passo a explicar. Em termos de escala do Lumen, o Lumen definiu que qualquer imagem quadrada, portanto que tenha um efeito quadrado, quer seja ela 500 pixels por 500 pixels, 2835 pixels por 2835 pixels, 1024 por 1024, 1920 por 1920, não interessa, tem que ser quadrado. Toda essa imagem quadrada, qualquer imagem que seja quadrada no Lumen é definida por a escala de 1 metro. Portanto, qualquer imagem, mesmo que seja uma imagem 512 por 512 ou 1024 por 1024, tem sempre 1 metro. Ora, muito bem. Se eu tenho 1 metro e tenho aqui, eu agora se mexer o rato, não consigo, deixam de ver a imagem e não consigo apontar. Se olharem aqui para esta imagem, vocês veem que tem na horizontal três peças cerâmicas. Portanto, se esta imagem é quadrada, tem 1 metro. Se temos três peças cerâmicas, portanto, cada peça cerâmica tem 33 centímetros. Okay? Conta simples. Portanto, se eu quero que ou que neste espaço, este espaço aqui, este compartimento tem 2,40 m, se eu quero que tenha três peças, então o que é que eu vou fazer? Vou dizer que a escala do mapa, em vez de ser 1.2, vai passar a ser, e eu vou clicar aqui duas vezes, 2.4. 2.4. Vou só rodar a orientação, 90 graus. Opa, 90 graus. E agora podem ver que temos aqui, como pusemos à escala 2.4, temos perfeitamente aqui três peças. Agora, não, eu não quero três peças, quero quatro peças. Ok, se eu quero quatro peças, é uma regra 3 simples. Então, para essa regra 3 simples, se eu tenho três peças e quero 4, portanto, para 1000 milímetros ou metro, tenho 3, faço a conta. Portanto, 1000 vezes 4 é dividir por 3, dá 3.2. Então, se eu passar isto para 3.2, portanto, 2.4, não é 2.4. Vou fazer aqui, é mais simples. Portanto, se eu tenho não é 1000, é 2,40 m. Se eu em 2,40 m tenho 3 peças, portanto, se eu quero 4, portanto, vezes 4 a dividir por 3. 3.200? Não. Acho que estou a fazer conta mal. 3 e... Não, é o contrário. Portanto, é os 2.400 vezes 4 a dividir por 3. Pronto. Isso ficou a fiz há bocadinho. Peço desculpa. 2.400 vezes 3 a dividir por 4. 1.8. Exato. 1.8 e passo a ter aqui 4 peças. Okay? Vamos passar isto outra vez para os 2.4, que é aquilo que eu pretendia. Vou mudar também okay. E agora só tenho que fazer aqui alguns ajustes à escala do material, portanto ao posicionamento do material. Então vou mudar a escala do Y. Menos um bocadinho. Para ajustar a junta ali no fundo do ecrã. Okay? E vou continuar a aplicar materiais. Okay. Eu tenho aqui já os materiais todos aplicados. Vou carregar aqui, portanto, isto é uma outra opção que nós temos, que é a reutilização de materiais do Lumen. Eu, para não estar aqui a perder muito tempo, eu vou adicionar aqui, eu vou carregar um material set, portanto, de todos os materiais que eu já efetuei neste exemplo, abrir. Então vai-me recarregar todos os materiais mediante um set que eu gravei previamente. É algo que vocês também podem fazer nos vossos projetos.
Depois de aplicarem o material, fazer o save material set e gravam um fecheiro com todos os materiais, portanto, com toda a correspondência de nomes com os materiais que foram aplicados. Eu vou atualizar. E todos os materiais, portanto, aqui vem que não houve aqui grandes alterações, houve aqui uma alteração da cor, porque o tecido preto estava aqui, agora passou para ali, mas de resto está praticamente idêntico. E vou completar só esta parte com a renderização. Vou fazer já uma breve renderização com estes materiais. Fazer aqui um breve teste, okay? E vou renderizar esta fotografia para já apenas em formato email. Portanto, vou chamar ZZ01. Fazer aqui só uma breve renderização para ver como é que fica. E é isto que eu aconselho vocês a fazerem regularmente. Fazerem breves renders para ver como é que a imagem está e depois irem mudar os settings mediante aquilo que necessitam. Portanto, temos aqui esta imagem, vamos agora fazer aqui algumas alterações. Portanto, a nível de skylight já está no máximo. A nível de sombras, eu se calhar vou aumentar ligeiramente aqui a sombra. Vou mexer ligeiramente aqui no fogo, dar-lhe aqui um bocadinho de brilho, mais ou menos até 12. Fazer aqui um teste e reparem já como é que a sombra melhorou. Portanto, já temos mais luz a entrar dentro do projeto. Vou adicionar também toda a parte de reflexões, de panos de reflexão. Reflexão. Ok. Panos de reflexão. Portanto, eu vou dizer que quero panos de reflexão no chão, nesta bancada, nesta parede, nesta parede, no espelho e nos vidros. Tentem não adicionar muito mais do que 7 panos de reflexão. 7 panos de reflexão já é muito, atenção. Já estou aqui a exagerar. Cada pano de reflexão vai aumentar consideravelmente o tempo de renderização. Vou fazer aqui um novo teste. Okay. Vou aumentar aqui ligeiramente ao brilho do Real Sky, até 1.2, novo teste. E parece-me bem. Vou só adicionar aqui alguma vegetação. Vou aqui a parte de build e dar aqui mais algum detalhe para não ficar tão cru. Portanto, aqui alguma vegetação. Numa segunda layer, atenção, utilizem as layers sempre, que é muito importante também para controlarem o vosso projeto. Vou adicionar aqui alguns objetos, por exemplo, algum bambu. Pode ser, por exemplo, este aqui. Deixar aqui ligeiramente à escala do bambu. Aqui outro. Algumas plantas. Portanto, ir adicionando aqui alguns componentes para não tornar o projeto tão insípido, tão seco. Tá? Baixar um bocadinho a escala a cada um deles, para não se tornarem todos iguais, apesar de que o Lumen, por norma, faz uma ligeira rotação a cada um dos elementos e muda a escala dos mesmos, mas aconselho sempre a fazer aqui também algumas modificações, portanto não deixarem tudo só à vontade da aplicação. Deixar aqui mais alguma vegetação. Agora estou a apressar um bocadinho as coisas para não estar a demorar muito tempo na apresentação. Algumas pedras. Esta é um bocadinho para um amarelado. Mas esta assim, ou uma, duas. Tentem também diversificar os elementos. Não utilizar sempre o mesmo elemento repetido várias vezes. Portanto, tentem diversificar para se tornar mais distinto todo o projeto. Um bocadinho maior. Ok. Já deve estar bom. Reparem como é que toda a cena, todo o cenário mudou apenas com esta vegetação. Portanto, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a renderização da fotografia. Só dar aqui um overview sobre
todos os settings, correção da cor, tentar só ligeiramente aqui um bocadinho de correção da cor, um bocadinho de contraste. E um bocadinho de correção gama. Ok, parece bem. Posto isto, vou fazer uma outra renderização, neste formato já 1920 por 1080, formato Full HD. Dá-lhe outro nome. Agora sim já começa a aparecer uma cena muito mais clara. Atenção que também a diferença entre os formatos vai influenciar muito o número de passagens que é feito para a renderização, bem como a quantidade de pixels que cada uma das imagens tem. E isso vai influenciar bastante a vossa cena. Depois, outra situação que eu aconselho, e não é nada de extraordinário, é uma situação bastante simples de fazer, é fazer a renderização utilizando também os mapas. Ok. Os mapas, portanto, vou fazer nova renderização. Os mapas de imagem. Portanto, criar também um mapa, para além da renderização, criar um mapa de reflexão e um mapa de iluminação e utilizar esta informação com o Photoshop. Eu vou fazer exatamente isso. Vou-vos ensinar também como é que em poucos passos com o Photoshop poderão fazer este tipo de operações. Outra que eu vou selecionar, que não vou utilizar, mas vou explicar também um bocadinho o que é o Material ID Map. O que é que vai fazer isto? Eu vou fazer aqui uma nova renderização. X00 dá outro nome, 101. Fazer novamente a renderização e agora vou fazer a renderização também com os mapas de reflexão, os mapas de iluminação e o mapa de materiais. O que é que eu aconselho sempre a fazerem na parte de renderização interior? É a utilização efetivamente de detalhes nos vossos projetos. Tem alguns elementos que tenham aqui algum detalhe e que provocam aqui alguma sensação. As coisas não são na construção, se vocês olharem para a construção, vocês veem que os elementos não são perfeitos. Que existem falhas, existem coisas que não funcionam. Vocês, na renderização, nos vossos renders ou nos vossos modelos, tentem replicar essa situação. Posso-vos mostrar aqui alguns exemplos que tenho feito, se calhar alguns de vocês já os conhecem. É melhor não fazer isso porque, ao minimizar o Lumion, ele vai demorar ainda mais tempo, portanto vamos aguardar, também é só mais um minuto, nem isso. Ele acabou de fazer o mapa de reflexão, agora está a fazer o mapa de iluminação. Este processo que eu vou fazer agora no Photoshop é um processo relativamente simples. O que é que vai acontecer à imagem? A imagem vai ficar mais acentuada, vamos conseguir dar maior controle de contraste e brilho a todo o nosso projeto. Vocês vão ver como é que de uma imagem que sai do Lumen, que já é uma imagem, eu diria que se calhar para 80% dos nossos clientes chega perfeitamente, mas com um simples passo ou dois simples passos no Photoshop conseguem retirar muito mais da imagem. Portanto, temos aqui a renderização completa. Esta é a renderização do Color Map, portanto todos os materiais que têm um determinado nome do material têm uma determinada cor no Photoshop, um determinado RGB. Vamos abrir aqui a pasta. Então temos aqui as 4 fotografias que eu tirei, portanto os 4 renders. O render original, o render de reflexão, de iluminação e o de materiais. Portanto, eu vou pegar agora nestas imagens, vou passar estas imagens para o Photoshop, vou abrir no Photoshop cada uma das imagens. Portanto, temos aqui a imagem renderizada. Na imagem renderizada o que é que eu vou fazer? Vou duplicar para uma nova layer, que é para ter esta no fundo como layer de control. E agora vou fazer o seguinte, vou novamente à nossa pasta e arrastar um mapa de reflexão para cima da imagem já carregada no Photoshop. Então ele vai importar a imagem diretamente em cima, na mesma posição que estava a imagem anterior. Vou confirmar e depois nas layers eu vou dizer que portanto, este mapa de reflexão vai ter portanto, um efeito sobre a imagem anterior. Normalmente o reflexão utiliza sempre ou Lighten ou Screen. Portanto, podem usar um destes 5
que estão aqui. Eu, por norma, utilizo sempre, quase sempre o screen, portanto não vario muito. E depois, a nível de opacidade, aí sim é que eu jogo opacidade. Por norma, e pela experiência que eu tenho, valores entre 40% e 55% é o ideal. É uma questão de ajustarem conforme o modelo, portanto, isto não é uma ciência exata, isto não é matemática, e mesmo em matemática também erramos, como vimos há pouco. Isto não é matemática, portanto, utilizem e façam os ajustes conforme necessário. Podem ativar ou desativar a layer para verem como é que a reflexão controla. Eu vou passar isto para 100 para conseguirem ver que existe muito mais reflexão, está completamente exagerado, portanto, é por isso que eu aconselho utilizarem valores entre 40% e 50%, à volta disso. Vamos adicionar o mapa de iluminação, fazer a mesma operação, mas em vez de utilizar o screen, vou utilizar o soft light. Podem usar um destes 6. Eu, por norma, utilizo ou o overlay ou o soft light. Mais uma vez com opacidades entre os 40% e os 50%. Isto é mesmo quase 40%. Liguem e desliguem a layer para controlar. Okay? Reparem que o contraste acentua-se muito mais. Aquele tom amarelado que tínhamos também desaparece ligeiramente. Ok, parece-me correto, parece-me que isto está bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar estas layers, portanto, numa única layer, portanto, Shift, Ctrl, Alt e E. Ele cria uma layer de todas estas que estão aqui em baixo. Vou fazer o crop da imagem para ter o formato 1 por 1 do Instagram, por exemplo, e depois finalizo apenas com o filtro de Camera Raw, que me permite fazer ajustes em toda a imagem, a nível de exposição, de contraste, highlights. Por norma, eu faço sempre aqui o automático para ver o que é que ele sugere. Alguma variação aqui. A maior parte das vezes chega. Eu posso depois aqui neste óculo ativar ou desativar para ver quais foram as alterações que ele fez. E depois fazer aqui alguns ajustes. Dar-me ligeiramente mais exposição, um bocadinho mais de contraste. Aqui nas sombras, aumentar um bocadinho as sombras. Reparem, mexam à vontade. Quando estiverem a utilizar, mexam à vontade, vejam o que é que cada uma dos slides faz e usem a vosso gosto. Isto depois é um bocadinho o gosto pessoal de cada um, a imagem de cada projetista. Depois isto são variações que eu não posso dizer que é o valor 20 e o valor 24 aqui e o menos 8 ali. Não posso dizer isso. Ninguém vos pode dizer isso. Tem que ser algo que vocês experimentem por vocês próprios e testem. Portanto, aumentar aqui ligeiramente, baixar um bocadinho. Não quero que cores tão brilhantes. Portanto, vou passar aqui para um nível 5. Menos um bocadinho de saturação. Ok. Vou gravar a imagem, exportar a imagem para a mesma pasta. Portanto, estávamos a falar do X101. Guardar. Vamos ver agora aqui as diferenças. Um bocadinho mais de zoom na imagem. Okay. Portanto, entre a imagem que temos agora, e a que foi tirada do Lumen. Portanto, apenas algumas passagens no Photoshop, nada de extraordinário. Portanto, eu só pus aqui alguns settings, screen a 40 e tal por cento, soft light a 40%, fui ao Camera Raw e consegui tirar uma imagem muito mais clara, com muito mais nitidez em alguns sítios, com uma simples passagem de Photoshop. Não é preciso passarem por aqui, não é preciso virem ao Photoshop, mas conseguem desde logo assim, uma imagem muito mais interessante. No fundo, o que eu vos queria mostrar era um bocadinho isto, era que é possível com o Lumen tirar imagens com bastante qualidade. Posso-vos mostrar aqui também alguns exemplos que eu fui retirando, que fui fazendo. Portanto, algumas exemplos que eu vi no Pinterest e fui replicar, portanto fiz um modelo, ou alguns modelos que estão disponíveis no Warehouse que eu descarreguei e fiz algumas alterações para, portanto, isto é um pormenor daquele mesmo lavabo que tínhamos ali. Portanto, e conseguimos tirar algumas imagens interiores que eu acho que são
bastante boa qualidade, conseguem perfeitamente mostrar aquilo que vocês pretendem do vosso projeto ao vosso cliente final, e isso vai-vos ajudar bastante na apresentação dos vossos projetos. Tentem também simplificar as coisas, tentem adicionar objetos que existem na realidade. Existem tomadas, existem interruptores, existe sempre um cabo pendurado, existe sempre um gato a dar cabo da carpete, mas tentem não exagerar na informação. Okay? São pequenos elementos que adicionamos ao projeto que nos permitem ter uma maior realidade do mesmo. Aqui mais alguns exemplos que vos posso mostrar. Coisas simples, não precisam de grande, grande informação. Uma coisa que eu vos queria mostrar, só mesmo para finalizar, porque já não temos muito tempo, é a questão também, às vezes, de queremos escolher uma determinada cor para o projeto. Por exemplo, eu aqui, se eu quiser, vamos supor que eu pretendo que aquela toalha, por exemplo, vou buscar aqui esta toalha, e eu pretendo que esta toalha tenha uma determinada tonalidade. E consigo fazer isso de uma forma muito simples e que às vezes não é fácil de encontrar. Eu quero que esta toalha, por exemplo, eu disse-lhe que ela é uma cor, vou puxar a cor ao máximo. Eu quero que ela tenha um tom, sei lá, um tom da moda. O que é que eu posso fazer com isto? Eu posso ir, por exemplo, a um site qualquer, por exemplo, vamos por ao Pinterest, fazer aqui o Color Trend, ver quais são as tendências das cores. Color Trend. Vamos abrir, por exemplo, isto. Eu quero uma toalha mais ou menos com esta tonalidade verde. Okay? O que é que eu posso fazer? Há plugins que vocês podem instalar, por exemplo, no Chrome. Neste caso eu estou a trabalhar o Opera, mas com Opera, mas é igual. Por exemplo, há um plugin que é o Color Picker, Eyedropper. Vocês clicam aqui neste ícone. Ele tem aqui uma setinha que vos vai dizer qual é o RGB de cada uma destas cores. Basta-me clicar, fazer Ctrl+C de copy, ir ao Lumen e aqui, com o ponteiro do rato em cima do nosso mapa de RGB, fazer Ctrl+V. Ele automaticamente foi buscar o mesmo RGB que estava ali e foi aplicar na minha toalha. Mesma situação nesta, aumentar a polarização ao máximo. Vamos novamente aqui escolher, por exemplo, este Pantone. Ctrl Copy, Ctrl C. Vamos escolher a cor, Ctrl V. E temos o material alterado conforme o RGB que nós vamos buscar a um site qualquer. Terminamos assim então esta apresentação sobre renderização interior. Alguma dúvida que queiram colocar, podem sempre contactar-nos através de creative.minitel.pt ou então através de lumen.minitel.pt. Muito obrigado a todos pela atenção e resto um bom dia. Se gostaram do vídeo, aproveitem e subscrevam também o nosso canal.